Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre modelagem, né, e como perder o medo de fazer modelagem. Eu sei que esse é o medo, né, da maioria dos iniciantes, porque realmente parece uma coisa impossível de aprender, mas não é impossível. Primeiro eu vou começar falando sobre algumas coisas que você precisa saber da modelagem, tá? Então vamos começar. Primeira coisa que você precisa saber sobre modelagem. A modelagem não é simplesmente você pegar as suas medidas e colocar ali no papel e que vai dar tudo certo e vai ficar lindo e maravilhoso no seu corpo. Não, não é nada disso. Porque você tem que pensar o seguinte: o nosso corpo ele tem 3 dimensões, ele é 3D, né? Agora o papel ele é o quê? Ele é 2D, porque ele tem apenas 2 dimensões. Então, como que eu vou pegar minhas medidas, que são circunferências, né? E colocar num papel que é plano e vai dar totalmente certo o que eu imaginei na minha cabeça. Não é simples assim. Então, o que a gente precisa para ter, né, essa modelagem perfeita, para se encaixar perfeito no nosso corpo? Precisamos de uma peça piloto. É essencial. Então, você tem que pôr na sua cabeça que a primeira modelagem que você for lá fazer pode ser que não fique da maneira que você imaginou na sua cabeça. Porque a gente precisa primeiro fazer essa modelagem e testar essa modelagem em alguma peça. Então você vai lá, tira suas medidas, coloca no papel, faz as modificações ali. Aí você pega um tecido. Tem muita gente que usa TNT, algodão cru, esse tipo de tecido. Mas você tem que usar um tecido baratinho que pareça aquele tecido principal que você vai usar. Por exemplo, eu vou usar um tecido de seda bem molinho. Que tecido que eu vou usar para fazer esse teste, né, essa peça piloto? Você pode usar um musseline, que é bem molinho e ele é bem barato, né, por ser um tecido de poliéster. Então você vai lá, faz a sua modelagem, corta no tecido mais barato, coloca no seu corpo. Você pode ou costurar na máquina comum mesmo, ou alinhavar, que seria fazer pontos ali grandes na mão. Aí você experimenta no corpo e vê quais as modificações você vai precisar fazer na modelagem ali ou na própria peça principal, né? Que você for cortar de novo. Então, esses são os passos ali da primeira modelagem, né? Principalmente se for uma modelagem bem diferente. Então, tenha consciência que na primeira modelagem provavelmente não vai ficar certinho ali no seu corpo. Então, você precisa fazer a peça piloto, fazer uma modelagem, né? Piloto, na verdade. Uma primeira modelagem, depois você vê no seu corpo, faz uma segunda modelagem, que essa vai ser com as correções que você fez. Agora, mais uma coisa também que é importante você ficar ciente, principalmente se você pega modelagens da internet. Aquelas modelagens da internet ali, a maioria delas são para a indústria, então são para lojas aí que vendem para massa, né? Vendem para as pessoas aí em geral. Então, o que isso quer dizer? Que essas modelagens são ruins? Não. Elas são excelentes, porque elas vendem, né? São para o público comprar. Mas o problema delas é que elas são para um corpo padrão. Você se encaixa num corpo padrão? A maioria das pessoas não. Então, com certeza, essa modelagem não vai ficar certinha ali no seu corpo. Se ficar certinha no seu corpo, sorte a sua, né? Que você tenha as medidas ali mais perto das medidas padrão. Normalmente, esses moldes são feitos em escala. O que seria isso? Um P, por exemplo, tem a cintura de um tamanho, o seio de outro, o quadril de outro. Aí, ao invés deles medirem mais ou menos como seria uma pessoa de tamanho M, não. Eles vão aumentando de 2 em 2 centímetros, de 4 em 4 centímetros. É mais ou menos assim que faz as medidas em escala de um molde. Então, eles vão aumentando tudo igual. É muito diferente, né, de você fazer sob medida a sua roupa. Uma coisa também que você precisa pensar na hora de fazer o molde, não é que você precisa memorizar aqueles números, né, padrões. Tipo, na cava você tem que aumentar 1 na parte das costas, 2 na parte da frente, esse tipo de coisa, sabe? Esse padrão ali na modelagem. Você tem que entender o porquê tem que ser assim.
Aí vai ficar um pouco mais fácil ali de você assimilar as coisas ali. Ao invés de, ai meu Deus, eu preciso decorar todos esses números aqui, número da cava, número da altura do quadril, da altura da calça, da altura da cintura. Não, você não precisa decorar tudo. Claro que algumas coisas é bom ali você decorar, mas isso é com o tempo, então você não precisa ter pressa. Você não vai se tornar uma modelista de um dia para o outro, não é assim. Você tem que treinar bastante para seu cérebro ir memorizando aos poucos, que aquilo vai se tornar normal para você algum dia, quando você tiver bastante experiência. Então, o que você tem que pensar para você conseguir colocar, né, essas medidas na sua cabeça? É que todo o corpo tem uma medida. Por exemplo, tem uma medida padrão do tamanho da altura ali do gancho até a altura da cintura. Se você não decorou isso, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai medir no seu corpo. A melhor forma de aprender modelagem é fazer roupas para si mesmo. Que aí você vai aprendendo sobre o seu corpo, sobre o que fica bom para você, que aí você vai saber o que colocar na modelagem, o que tirar, os tamanhos, né, que você gosta, os comprimentos. Você vai conseguir saber ali como que faz uma modelagem para um busto grande, para um busto menor. Sempre você vai aprendendo esse tipo de coisa fazendo para um corpo real. Então comece fazendo para você, né, as roupas. Se você tiver alguma pessoa que você confia, né, de perguntar se a pessoa gostou realmente da roupa, tal, o que ela achou do caimento, também é legal você fazer roupas para outros tipos de corpos, que aí você vai aprender demais. Como, por exemplo, uma peça de roupa que tem, por exemplo, uma mulher com um busto grande, natural. Você acha que uma peça de roupa para ela tem que ter uma sustentação embaixo? Provavelmente. Agora, uma mulher que tem um seio grande, mas com cirurgia plástica, né, com silicone, você acha que ela precisa tanto quanto a outra de sustentação aqui na parte da blusa? Provavelmente não, porque o seio natural ele cai mais, né, com o tempo, e isso é muito normal. Então você tem que pensar nessas coisas na hora da modelagem. Não é simplesmente você seguir um padrão ali de um molde que você viu na internet. E sim você seguir o que o corpo ali que você está fazendo a modelagem precisa. Então, às vezes, um seio grande, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a peça. Aí, consequentemente, qual o erro que vai surgir ali? Vai precisar de uma pence, porque vai ficar aberta essa parte. Então, aos poucos, você vai tendo essa noção. Então, é mais ou menos isso. Você meio que vai consertar os erros ali da modelagem, que não é um erro, né, na verdade. São características de cada pessoa. E para isso que serve pence, para isso que serve recortes, para isso que servem todas essas partes aí da modelagem. Então, se você tem noção disso, de que cada pedacinho ali tem um porquê, e às vezes você pode retirar ali alguma pence, alguma coisa assim, ou pode colocar numa peça que não vai estragar a sua peça, né? Você vai tendo a noção de como é realmente fazer uma modelagem sob medida. Então, todas essas medidas, todas essas regrinhas têm o porquê. E você precisa entender o porquê de cada coisa, que vai ficar mais fácil ali na sua cabeça na hora de pôr no papel. Então, uma outra dica que eu dou para vocês, quando você começar a entrar nesse mundo da modelagem, comece por peças mais básicas. Compra um tecido para fazer sua peça piloto, vai lá, corta essa peça, costura ela toda, põe no corpo e vê o que você achou. Aí você vai se exercitando mais, fazendo recortes, fazendo pences, esse tipo de coisa, aí você já vai evoluindo. Então é um processo, não adianta você ter pressa para aprender tudo isso. Eu sempre estou aprendendo e já faz vários anos que eu estou, né, aprendendo a modelagem, a costura e tudo mais. Muitas peças aqui do canal, não sei se vocês perceberam, que eu vou mudando de acordo ali com a necessidade que eu preciso. Porque 90% aqui das peças que eu coloco no canal, elas são peças piloto. Então tem peças aqui que eu fiz modelos parecidos, que na segunda vez que eu fiz, a peça ficou muito melhor, porque é assim, a primeira peça que a gente faz, ela às vezes não vai ficar do jeito que a gente imaginava na nossa cabeça. Mas a segunda peça, como a gente já sabe quais os erros que a gente cometeu ali, quais as coisas, né, que a gente quer acrescentar ali na modelagem para ficar mais bonito no nosso corpo, para valorizar mais, né? Porque não existe roupa
que fique ruim no corpo das pessoas. Existe uma modelagem que não é certa para aquele tipo de corpo. Então todos os modelos de roupa ficam bonitos em todas as pessoas. O importante é a gente mudar tecido, mudar a modelagem para valorizar todo mundo. Então, essas foram algumas dicas, né, algumas coisas que eu queria falar sobre a modelagem, né, para vocês pensarem, principalmente se forem iniciante, que é difícil mesmo a modelagem no começo, parece que é impossível da gente aprender de tantos números, tantos cálculos, tantas coisas, mas não é tão difícil assim. Então comece pelo começo mesmo, pelas pecinhas básicas, fazendo sua peça piloto, colocando no corpo, vendo se ali dá para fazer uma pence, para ver se dá para fazer uma modificação, cortar tecido, tudo isso. Deixem aí nos comentários sugestões de vídeos também que vocês querem ver aqui, que me ajuda demais a fazer o conteúdo aqui do canal. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo e tchau!